gente viu na história da humanidade quantos líderes desequilibrados fizeram muitas coisas, né, desagradáveis, né, aberrações na história da humanidade, de líderes desequilibrados, líderes que não estavam bem. Então, nós que somos pessoas e também líderes, né, principalmente líderes, aí temos que estar bem conosco, bem de saúde, para que a gente possa realmente orientar e ajudar e amparar e trabalhar junto com os nossos colaboradores. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu me chamo Sulim e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Realmente eu quero agradecer a todos vocês que nos ouvem semanalmente e que de certa forma nos conecta uns aos outros, de forma bastante especial, de forma bastante inspiradora. Seus comentários, seus likes, suas sugestões são sempre muito bem-vindas. A todos vocês que nos ouvem no carro, no escritório, no celular, no metrô, na academia, até cozinhando, né? Enfim, fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Está sendo uma jornada maravilhosa e incrível esses 14 meses de podcast. E é realmente muito engrandecedor para mim e para toda a nossa equipe ver o nosso podcast. E quando eu digo nosso, porque é de todos nós, principalmente de vocês ouvintes, crescer e chegar a mais de 200 mil visualizações. Muito obrigado de todo o coração, que Deus abençoe todos vocês e a gente espera continuar, de certa forma, ajudando com informações, com experiências, com dados que o ajudem e as ajudem a refletir e se desenvolver. A cada novo ciclo que se inicia, nós temos pela frente uma oportunidade única de adquirir mais conhecimento, de aprender, de evoluir como seres humanos e com isso conseguir agir no mundo de uma forma única, especial e verdadeira. Neste processo também aprendemos mais sobre nós mesmos através das lições que a vida nos dá e das reflexões que nós tiramos a partir das nossas falhas e destes acontecimentos. E o episódio de hoje é sobre isso, para compartilhar com vocês 7 lições que eu aprendi nesses últimos 12 meses. Esse mês, episódio especial do meu 45º aniversário, que vai ocorrer no próximo dia 18 de novembro. Eu quero compartilhar com vocês 7 lições, 7 melhores práticas que eu pude refletir e que me ajudaram a se desenvolver. A lição número 1. Recicle conscientemente o seu círculo de amizades. Não é porque você teve um passado com a pessoa que você tem que forçar um futuro. Essa é uma lição que eu aprendi refletindo sobre alguns acontecimentos nesses últimos 12 meses, porque quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando nostálgico. E aí a gente procura lembranças que nos façam felizes, lembranças gostosas que nós passamos. Um período da minha vida que foi muito gostoso, foi muito legal, de bastante aprendizado, foi o colegial.
né, o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. E eu estava, né, organizando certos documentos em casa e peguei na mão um álbum de fotos da minha época de colegial, né, e algumas de faculdade, mas principalmente do colegial. E ali eu tive, né, contato com algumas fotos, com algumas pessoas que passamos muitos momentos juntos, muitos momentos assim, de bastante risada, né? Eu tenho certeza que se a gente se encontrasse, a gente compartilharia o passado, as histórias, e nós teríamos uma ótima tarde, uma ótima noite, dando muita risada. Mas tentei contato com algum deles para retomar a conversa, enfim, colocar as famílias em contato, mas não fluiu, né? Não fluiu. Cada um está num momento, cada um está num contexto. Alguns, ao serem chamados pelo apelido de antigamente, praticamente se afastaram da conversa, não quiseram mais ter contato, né? Outros deram 1001 desculpas para não fazer o encontro. Enfim, cada um, é preciso a gente se realizar que cada um está hoje num contexto de vida, num contexto, né, familiar, pessoal, profissional, e que muitas vezes aquilo que aconteceu no passado pertenceu ao passado e não tem como nós querermos reviver aqueles momentos agora, né? Então, o nosso ciclo de amizades, ele deve ser como um PDCA, né? A gente tem que constantemente acompanhar, monitorar e fazer a limpeza, deixar aqueles que realmente importam na nossa vida permanecer e aqueles que no determinado momento foi importante, deixar eles irem, né? Nós somos a média, existe um estudo que falou uma vez que nós somos a média de 5 pessoas, né, ou das 5 pessoas que mais convivemos. Então, seja bastante crítico com as 5 pessoas que você quer ao seu lado. Elas têm que colaborar com o seu propósito, com a pessoa que você quer se tornar e deve lhe ajudar a caminhar para o caminho, né, o objetivo que você quer alcançar. Lição número 2, comunicação é mais do que ouvir, é escutar com o coração. Se expor ao diferente não ataca ou ameaça nossas crenças. Esse é um ponto muito nevrálgico na sociedade contemporânea, que é o fechamento em feudos de pensamentos iguais, né? Nós estamos num mundo extremamente fundamentalista e as próprias redes sociais, com seus algoritmos, fazem isso, né? Nos isolam, né? Nos colocam sempre em contato, em conexão com pessoas que pensam igual. Isso cria uma bolha, né? Nós já ouvimos muito esse termo, criar uma bolha, porque nós ficamos amarrados e presos na nossa própria realidade, na nossa própria verdade. E aí a gente perde a oportunidade de escutar o outro com profundidade. Quando a gente escuta o diferente, né, a gente tem o medo de que a pessoa vai roubar a nossa verdade ou vai atacar a nossa verdade. Veja, quando você discute de uma forma racional, né, através de pontos de vistas
né, não de emoção, mas de pontos de vista racionais, você tem uma oportunidade de, manter a sua convicção, então, ouvindo a verdade do outro que é diferente, reafirmar a sua convicção. 2, fazer pequenas adaptações na sua convicção, ou seja, aprimorar a sua convicção, os seus ideais, a sua forma de ver o mundo. Ou 3, mudar a sua convicção, né? Então, em qualquer uma dessas 3 alternativas, quando você se expõe ao outro, né, realmente com o espírito de escutar o outro, e refletir e entender por que o outro coloca essa informação desse jeito, você tem a oportunidade de aprender e de evoluir. Eu lembro que o ano passado, quando nós estávamos nas eleições presidenciais, eu cruzei o farol aqui numa rua aqui da minha cidade, e tinha ali um ex-candidato, né, com uma bandeira, né, e ele me abordou e disse: você precisa votar neste candidato aqui. E eu falei: olha, eu agradeço, mas eu já tenho, né, candidato. Aí ele virou para mim e falou: você é nazista? Eu falei, eu ri, falei não, né? E parei para ouvir ele, né? Por quê? Não, porque se você não vota no meu candidato, você é nazista. Eu falei, olha, só existem 2 candidatos, né? Não existem outros candidatos, só existe a sua verdade, né? E a verdade desse outro, que você chama de nazista, né? Não existe outras verdades, né? Não, você é nazista, você precisa mudar o seu voto. Eu falei, você não sabe nem que eu vou votar? Né? E aí, nesse momento, minha mãe acabou me puxando, ela estava comigo, a gente estava indo almoçar, e ela acabou me puxando brava, enfim. Mas você vê, né, uma situação, assim, boba, banal, fútil, que se eu não paro para escutar o outro realmente, né, com o coração aberto, se eu estou preso numa verdade também fundamentalista, assim como ele estava, só que da outra ponta, ali poderia ter ocorrido, né, um problema mais sério, né? Então, nesse mundo em que a gente ouve para responder, né, não ouve para escutar, vamos ser um pouquinho mais conscientes, um pouquinho mais menos defensivos, né? E vamos procurar agregar. Vamos procurar fazer com que o encontro com o próximo nos ajude a evoluir. E é isso que a gente faz aqui nos nossos podcasts, né? A gente traz pessoas que contam suas experiências, alguns pontos de vista compartilhamos, outros pontos de vista somos divergentes, mas estamos sempre ouvindo e aprendendo, né, com o outro. Lição número 3. Cuide do seu corpo e mente, pois a sua vida depende deles. Realmente, pessoal, quem não cuida do seu corpo e da sua mente vai adoecer. Vamos falar um pouquinho do corpo, né? Do corpo físico, né? Fazer check-ups periódicos. Eu faço check-up todo ano, né? Anualmente eu faço um check-up, eu procuro o meu médico e fazemos toda a bateria de exames. Foi num desses check-ups que de um ano para o outro apareceu uma pedra na vesícula, né? Algo tão simples de ser operado, tanto que eu planejei, fiz a operação, né? Já fazem alguns anos, mas se eu não tivesse
fazendo o check-up periodicamente, eu não iria identificar. E a gente sabe que quando a pedra na vesícula se movimenta, pode ocorrer uma pancreatite, enfim, uma infecção mais séria e até levar ao óbito, né? Recentemente aqui em São Caetano do Sul, na minha cidade, um padre teve, né, um problema da pedra se soltar da vesícula e acabou falecendo, né? Então, cuide realmente do seu corpo, né? Vá num nutricionista, né? Você é aquilo que você come, né? Então, procure se alimentar bem, né? Ingerir comida saudável, né? Mas sem neura também, né? Curta a vida, né? Os prazeres da vida. Eu falo sempre que nós temos que ter, né, saúde, né, exercício, nós temos que ter dieta, sono e meditação e religiosidade, né? Cuidar também do espírito. Então, um sono adequado, exercícios adequados, uma dieta adequada e uma meditação para você cuidar da mente, cuidar do espírito, né? Parar, refletir, pensar aquilo que teve de bom no dia, aquilo que teve de ruim no dia, né? Para que a gente possa ajudar o próximo, né? Não só nós, né? Quando nós estamos bem, nós conseguimos ajudar o próximo com mais propriedade. Se nós somos líderes e gestores, nós temos que estar bem, não só do lado pessoal para a nossa família, mas nós temos que estar bem para que no trabalho a gente possa orientar as pessoas da nossa equipe da forma mais assertiva, né? A gente vê tantos posts no LinkedIn, enfim, as pessoas falando de líder, de chefe, etc, etc, né? Mas se esquecem que o líder, o chefe, são pessoas, né? E essas pessoas elas têm que estar bem para liderar, né? A gente viu na história da humanidade quantos líderes desequilibrados fizeram muitas coisas, né, desagradáveis, né, aberrações na história da humanidade, de líderes desequilibrados, líderes que não estavam bem. Então, nós que somos pessoas e também líderes, né, principalmente líderes, aí temos que estar bem conosco, bem de saúde, para que a gente possa realmente orientar e ajudar e amparar e trabalhar junto com os nossos colaboradores. Lição 4, né? Não permaneça na superfície, vá a fundo, realmente compreenda para fazer a diferença no mundo. Estou lendo um livro chamado A Era do Vazio, Ensaios sobre o Individualismo Contemporâneo, de Gilles Lipovetsky, um filósofo e sociólogo francês. E ele fala muito, né, do narcisismo e do mundo contemporâneo, como nós estamos numa situação realmente de vazio existencial. Desde que a gente acorda, se vocês prestarem bem atenção, e a gente já é condicionado pela liberação de dopamina a acessar o celular e começar a ver posts nas redes sociais, a gente está sempre de uma certa forma, inconscientemente, se comparando com alguém. Então veja, gente, olha só que coisa tenebrosa até, né? Qualquer um de nós, né? Mas vamos imaginar alguém que tenha que pegar aí um trem 6 horas da manhã para chegar no trabalho, né? Ou alguém que entre no carro e fique 1 hora e meia no trânsito. Você acorda cedo, você está pegando uma condução lotada ou um trânsito, e aí você começa a ver os feeds de notícia, pessoas, homens e mulheres maravilhosos, maravilhosas,
em praias paradisíacas, em restaurantes sensacionais. E você começa a se comparar. Puxa vida, eu podia estar na praia com essas mulheres, ou eu poderia estar na praia com esses homens. Enfim, eu poderia estar nesse restaurante com os meus amigos, com os meus familiares. Eu poderia estar viajando nesse parque de diversões ou nessa cidade. E eu estou aqui na chuva, no alagamento, apertado no trem, apertado no metrô. Então a gente vai se comparando desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, a gente pensa, puxa, amanhã, lá vem amanhã de novo, tudo de novo, vou acordar, vou ter que pegar trânsito, podia estar em tal lugar. Bom, esse mundo de comparação vai fazendo com que nós criemos obstáculos e bloqueios para se defender. E aí a gente começa a se tornar cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, né? E isso vai se exteriorizando nas nossas atitudes. Consequentemente, a gente não ouve mais o outro, não vai ao encontro do diferente, se fecha e entra num círculo vicioso. Então, quando a gente tem acesso a alguma informação, é importante que realmente a gente vá a fundo naquela informação, né? Não comamos fumaça, né? Quantas informações pelo WhatsApp são passadas e a gente repassa sem verificar a fonte, já criamos no nosso mental situações de problemas, de ameaças. Então, vamos procurar enxergar a verdade, procurar entender, né, a real informação por trás do título de uma manchete, para que a gente possa despertar a nossa análise crítica do mundo, né? O mundo está precisando de pessoas mais conscientes, mais racionais, de um intelecto mais apurado, que realmente faça uma crítica, né, construtiva das situações para poder realmente ajudar e não seguir numa normose, né, num modo normótico, fazendo todo dia a mesma coisa de forma igual. Lição 5. Peça ajuda. Você é humano e não robô. Não robotize seu agir e seus pensamentos. Humanize-os. Gente, é uma sequência dessa lição número 4. Quando você começa a despertar um estado de consciência crítica, de pensamento crítico, você vai precisar de ajuda. Seja para compreender melhor, seja para procurar outras fontes. E às vezes, muitas vezes, também em situações particulares que você precisa de ajuda, quando você não está conseguindo sair de uma situação, é importante saber que nós somos humanos. Não tem nada de errado termos problemas. A gente quer tanto humanizar os robôs e robotizar os seres humanos nas nossas atividades. O robô nós estamos ensinando a ler, a escrever, a pensar, a entender o que é um sinal de felicidade, de tristeza, a como agir se ele encontra uma pessoa triste, a como enaltecer a situação quando ele vê uma pessoa feliz. E a gente esquece de fazer isso com o ser humano, né? O ser humano, nós estamos querendo automatizar os processos, automatizar os desenvolvimentos, automatizar as entregas e fazer tudo de forma automática e robotizada para ter produtividade. Então, não tenha medo de pedir ajuda, né? Nós não somos super-heróis, né? A gente, voltando ali, né, à lição de
redes sociais, lição número 4, né, de viver na superfície, nós queremos mostrar que nós somos a prova de qualquer problema, né, que nós não temos problema, que nós vivemos uma vida excepcional. E isso não é verdade. Todos nós temos altos e baixos, né? Então, uma dica que eu falo para a turma é: não faça uma reunião de feedback se você não está bem, se o líder não está bem, né? O líder ele tem que estar bem para fazer um feedback consciente e saber compreender o outro, escutar o outro, porque quando a pessoa ouve uma crítica construtiva, por melhor que ela tenha sido colocada, dificilmente as pessoas aceitam. Isso é uma verdade, né? Porque ninguém quer se aparecer como fracassado, como uma pessoa que errou, né? Então, você tem que estar bem para dar o feedback e explicar o feedback, porque vai ter questionamentos, né? E isso se estende a qualquer ponto da vida, né? Na sua vida pessoal também, tem dia que você pode estar ruim, e você pode pedir uma mão para te ajudar, né? Por isso, voltando à lição 1, tenha certeza das 5 pessoas que você tem ao seu lado, que são pessoas que realmente vão te ajudar, não vão te julgar, né? Que vão te ajudar a chegar no seu destino. Lição 6. Os elogios não podem ser individualizados para não alimentar o nosso ego. Os elogios são pelos nossos atos e realizações. E nós apenas estamos conseguindo eles porque aprendemos em algum momento da vida com alguém. Já no lado quando as coisas dão certo, realizamos, concretizamos, entregamos, produzimos, aparecemos, nós vamos receber elogios. E aí, nós temos a tendência, como nós estamos em constante momento de comparação com o outro, né, de concorrência pelos likes, pela mídia, pela visualização, nós acabamos alimentando o nosso ego. E isso é muito, muito, muito preocupante, né? Lembre-se que se você hoje está realizando algo, significa que você aprendeu de alguém. Ninguém aprende sozinho, né? Você não dorme e acorda com o conhecimento, né? Ainda não chegamos no ponto de você introduzir um chip no cérebro e sair fazendo, né? Você aprendeu com alguém, seja de maneira presencial, seja de maneira virtual, você aprendeu com alguém. Então, uma forma que a gente pode fazer para não alimentar o nosso ego, uma dica, é quando a pessoa te elogiar, você agradece, mas mentalmente você projeta esse agradecimento para os seus professores, para as pessoas que você ouviu, que você observou, que você aprendeu. Eu lembro quando nós decidimos fazer o podcast, nunca tinha feito podcast, né? Então, nós começamos a fazer e eu fui aprender, e eu ainda estou aprendendo, né? Ouço muitos podcasts, acompanho diversos profissionais que conduzem podcast de uma maneira brilhante, e eu procuro aprender. Então, quando a gente recebe um elogio, quando a gente vê os números, né, de crescimento, que mostram que nós estamos no caminho certo, os feedbacks, né, não é para mim, né, não é para nossa equipe, né, mas é para quem
a gente aprendeu, para quem a gente ouve, né? E também, né, agradecer a Deus, né, pela sua vida, né? Existe sim uma fonte criadora de tudo e de todos. Quer queiramos acreditar ou não, o antropocentrismo atual, que diz que o homem explica tudo, que o homem se basta, só cavou a sociedade em um buraco de maior ignorância e miséria. Tá? A bobagem do darwinismo, me desculpem quem acredita, mas o evolucionismo é uma teoria natimorta, né? Porque se macaco e ser humano vieram de um ancestral comum, biologicamente, se nós tivéssemos que buscar algum transplante, seria do macaco, né? Visto que nós evoluímos de uma mesma base. E isso não é verdade. A insulina, por exemplo, as primeiras insulinas são insulinas bovinas e não de macaco, né? O organismo do macaco ele é totalmente diferente do organismo humano, né? Então, cientificamente, biologicamente, essa teoria ela é natimorta, né? Então, a gente, de um universo tão perfeito, de um corpo tão perfeito, de uma natureza tão perfeita, com certeza existe um criador de tudo isso, independentemente do caminho, da religião ou da sua crença. Então agradeça, porque se nós estamos vivos é porque nós ganhamos a vida, nós não geramos a nossa vida, né? Então não vamos esquecer que tudo é passageiro, não vamos alimentar o nosso ego. Se você hoje tem 1 milhão de seguidores, você é um privilegiado. Use o seu tempo, né? Use a sua abrangência para colaborar, para ajudar as pessoas a evoluir, né? E não para postar vídeos que não agregam no dia a dia das pessoas, né? Se você é um líder, faça diferença. Se você é presidente, faça diferença, né? Aquela funcionária que prepara o café é tão importante quanto o seu diretor executivo, porque os dois são seres humanos. Os dois merecem atenção, os dois merecem respeito, os dois são constituídos biologicamente da mesma forma. Então, os dois têm necessidade de reconhecimento, de valorização, de ser escutado. Então, não vamos deixar que o nosso crescimento pessoal ou profissional, né, nos torne cegos, nos torne pessoas com um ego inflado. E número 7, a cada passo que você dá, que você evolui, a dificuldade aumenta. Pessoal, é igual um videogame. Quem já jogou videogame sabe. A cada fase você adquire mais habilidade, mas também os adversários e o cenário fica mais difícil. É assim na vida. Quando a gente nasce, a gente tem dificuldade zero, porque nossa mãe, nosso pai faz tudo por nós. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai cortando esse cordão umbilical com os nossos pais, a gente vai ganhando mais habilidades, mais conhecimentos, e a gente vai experimentando o mundo e a gente vai encontrando as nossas dificuldades. Depois você se forma, você vai para o mercado de trabalho, você vai encontrando dificuldades. Quando você passa para supervisão, gerência, sua dificuldade é maior. Quando você passa para diretor, sua dificuldade é maior. Quando você chega à presidência, sua dificuldade é maior. Mas você também está sendo preparado paulatinamente para os novos desafios. Por isso, não encurte, não pegue caminhos
curtos, né, shortcuts para o seu desenvolvimento. Né? Dê tempo ao tempo. Né? Os jovens hoje muito ansiosos, porque tudo eles conseguem num scrollar de dedo. E eles querem que a promoção, né, o aumento salarial, um novo desafio também seja no scrollar de dedo. Gente, não é assim. Nós temos que estar prontos para as novas fases. Eu lembro, quem jogou Super Mario, que é da minha época, sabe. A fase 1 tinha ali um determinado shortcut, um caminho ali, uma maneira que você entrava e conseguia ir direto para o mundo 8. Só que no mundo 8, como você não experimentou o mundo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, era super difícil. Você não conseguia concluir. Então, se você é um trainee, você não vai ser um engenheiro sênior daqui a um ano. Você não vai ser um analista sênior daqui a um ano. Você tem uma etapa a percorrer. Você tem que acumular conhecimento, acumular prática, e aí sim você vai acumular experiência. Então, não corte caminhos. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. São 7 lições que eu vivi e revivi nesses últimos 12 meses. E quero aqui também deixar mais 3 dicas para vocês. Primeira, se você tem uma conta no LinkedIn, procure a newsletter Melhores Práticas de T&D. Nós escrevemos artigos quinzenais, onde nós compartilhamos técnicas, metodologias, ferramentas, de uma maneira simples, resumida, para que você possa conseguir aplicar na sua empresa e melhorar o nível de maturidade, de resultados organizacionais. Segundo, MBA Gestão de Talentos na Era Digital, do Grupo Forte Educação, de 360 horas, um MBA inovador no nosso mercado, que eu estou coordenando, né? Já as inscrições abertas para as turmas de 2024. Então, se você quer se desenvolver em gente e gestão, seja líder ou liderado, esse é o MBA. Falamos das melhores práticas internacionais, das ferramentas inovadoras, lifelong learning, enfim. Tudo o que hoje está em voga no mercado, nós trouxemos para esse curso moderno para ajudar a capacitar as pessoas no seu lado de gestão e desenvolvimento humano e melhora de resultados corporativos. E por fim, um spoiler aqui do nosso podcast. Nós vamos ter um episódio no final de ano, um episódio de Natal, com 3 convidados super especiais. Ao longo aí do mês nós vamos informando quem são. E o nosso especial de Natal vai ser realmente especial, um episódio de 2 horas com 3 figuraças para a gente fazer um review aí, uma revisão do ano. Tá bom? Então, gente, muito obrigado a todos mais uma vez por terem ouvido o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, sua curtida. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.